Então, nós vamos falar hoje, aqui na Hora do Visagismo, né? Meu nome é Robson Trindade, e lembre-se, clica no aviãozinho aí e chama alguns amigos, certo? Mas hoje a gente vai falar de uma pergunta que mandaram para mim, e eu preciso conversar com vocês sobre essa pergunta interessante. A pergunta é: além da técnica, existe algo maior? Tem que ter um dom? Sentir algo, um real desejo da cliente, transformar isso tudo em visagismo? Como é que é isso? Então, você precisa ter um dom a mais, você precisa sentir a cliente. Como é que é isso? Imagine só que alguém. E assim, existe dons, mas eu vou explicar para vocês a minha interpretação a respeito de dons. Por exemplo, um cara que é muito conhecido das pessoas chama-se Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um grande campeão de Fórmula 1. Ele tinha um dom. Quando a gente pensa numa dupla sertaneja, por exemplo, e na dupla sertaneja vamos falar Chitãozinho e Chororó, né? Então eu pergunto para você assim, um ali dos dois tem um dom, né? Mas não é um dom para cantar. Não é um dom para cantar. O dom é uma coisa a mais que a gente tem, que faz com que, se você se dedicar a qualquer coisa, você vai fazer melhor que os demais. Porque você nasceu com um dom. O dom é como se fosse um combustível a mais debaixo do braço, sabe? Uma coisa que você tem a mais. Mas para você usar com qualquer coisa, não importa o que é. Você não vai usar um dom porque você nasceu para cortar cabelo, porque você nasceu para ser visagista, porque você nasceu para ser piloto, porque você nasceu para jogar tênis. Não. Quem tem um dom a mais, qualquer coisa que fizer, vai fazer melhor que os demais, porque tem um dom a mais. Mas ninguém nasce predestinado a fazer isso ou aquilo. Então, assim, o dom é alguém que faz melhor qualquer coisa que faz. Isso é o dom. Mas ninguém tem dom para, nossa, como ele anda bem de bicicleta, hein? Isso é um dom, hein? Esquece, não tem nada a ver isso. Outro ponto importante é sentir, né? Sentir. Nossa, passou alguma coisa perto de mim aqui, eu senti. Né? Gente, para você trabalhar com visagismo, você precisa sentir o real desejo da cliente e transformar isso em visagismo? Sem chance, né? Me parece uma coisa meio maluca. Que você precisa ter um dom para ser alguém que dirige um carro. Por que tantas pessoas dirigem e não são tão boas quanto outros? Porque uns têm dom a mais. Mas todo mundo é capaz de fazer. Só que uns acabam fazendo melhor. E isso é o dom, mas não é o dom para isso ou para aquilo. Ponto final. E aí, a gente vai falar, né? Que essa pessoa quis dizer? O que a pessoa quis dizer da pergunta? Precisa ter um dom para ser visagista? Precisa sentir, fechar os olhos assim, sentir a cliente, olhar e pensar, nossa, essa cliente precisa disso, precisa... Besteira, gente, besteira. Como assim sentir, né? Uma energia assim na cabeça da gente que vai entrando assim, você vai sentindo coisa que a cliente precisa e vai perceber besteira, besteira, bobagem, bobagem total. Mas eu entendo. Então, será que isso que a pessoa quis dizer na pergunta é além da técnica? É alguma coisa além da técnica? Você, além de aprender visagismo, precisa de algo a mais que não se estuda. Algo que você nasce para ser um visagista. Quer dizer que você nasceu para ser cabeleireiro? Você nasceu para ser maquiador? Não, foi uma opção sua. Grande Gustavo, abração para você, meu querido.
Eu sempre percebi algo diferente. Aonde eu termino um trabalho, acredito que na próxima visita a minha cliente seja mais, não, seja um mês a mais e sempre trago algo diferente para ela inovar. Mas, Gustavo, você tem assim um dom para isso? Ou você sente que a cliente, sim? Você sente alguma vibração maluca assim que você fala, meu, eu estou sentindo um negócio aqui? Não é isso, cara. Não é isso. Acredito que não é isso. Então, o que é que pode ser além da técnica? O que é que você pode aprender com o visagismo que precisa ter mais do que estudar? Tem que nascer com esse dom? Não sei, não. Será que eu preciso nascer com alguma coisa que eu não tenho e que por mais que eu possa estudar, me dedicar, me esforçar, se eu não nasci para aquilo, eu nunca vou ser aquilo? Ter o dom, tipo uma mágica, ou algum talento assim que seja intangível, que você consegue fazer algo que é maior do que a pessoa, ou é maior do que a maioria das pessoas poderiam conseguir? Que isso, gente, que isso, gente. Aí eu pergunto assim: sentir o real desejo da cliente, tipo um sexto sentido, sabe? Que faz você entender o desejo da cliente e visualizar o pedido, algo assim, sabe? Que você olha assim e fala para a cliente: não precisa falar nada, não precisa falar nada que eu já estou sentindo aqui uma coisa que eu. Não precisa falar nada, não fala nada, não fala nada. Eu já estou sentindo aqui uma coisa que você está precisando. Eu já estou sentindo o que é que está precisando. Gente, além da técnica, ter dom ou sentir alguma coisa que seja bom para cliente, tá de louco, né, meu? É loucura isso, né? Então ninguém precisa ter dom para as coisas. Eu estou aqui ó, com um amigo meu aqui, que está aqui, ó, passou aqui agora, falou oi para mim, oi para você também, meu querido. Tá me devendo churrasco aí, pensa que eu esqueci, é? Mas é para dizer o seguinte, ó, esse meu amigo é talentoso, 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 trabalha anos com um procedimento incrível, com uma qualidade absurda do que ele faz. Mas ele não nasceu com o dom para fazer isso. Ele nasceu com um cara talentoso, que o que ele pega para fazer, ele faz bem feito. E ele faz bem feito para ele e faz bem feito para as pessoas. E ensina um monte de gente a fazer bem feito como ele sabe fazer. Isso aí é talento. Agora, você vem me dizer, que tá certo que ele está me devendo um churrasco ainda, mas você vem me dizer que esse meu amigo aqui, meu vizinho aqui, ele é meu vizinho, está com a gente aqui, você quer dizer que ele tem um dom para fazer o que ele faz? Não tem dom, não. Ele se preparou, estudou, treinou, aprendeu, treinou as pessoas e treina as pessoas, ensina as pessoas. E quanto mais ele faz, mais dom ele tem, mais ele sente o que ele não sente. Ele aprendeu, estudou e se esforçou e exige dele mesmo e das pessoas que façam cada vez melhor. É isso que a gente está falando, é isso que quer dizer alguém que possa garantir. Então, como superar esse pensamento, essa ideia sabotadora? Porque isso aí é sabotagem pura. É sabotagem, né? Então, eu vou contar para você que eu morava aqui na Aclimação, né? E tinha um vizinho meu, eu vou falar o nome dele aqui porque ele mora nos Estados Unidos hoje. Ele chama José Russo. O Russo, ele, ele tinha uns 16 para 17 anos mais ou menos, ele era metido a tocador de guitarra, sabe? Então, ele já estudava guitarra há um ano. E ele tocava mal, bicho. Que ele tocava, que a gente, o vizinho, era vizinho dele ali, meu amigo dele, mas quando ele começava a tocar, bicho, era um sofrimento na cabeça da gente, que era um negócio que você tinha vontade de sair correndo de perto de você mesmo, com aquele barulho infernal horrível. Ele era muito ruim, tocava muito mal. Dava para pensar assim, por exemplo, né, que ele não nasceu com esse talento, né?
dava para saber que ele não sabia a técnica, que ele não conseguia sentir o instrumento, ele não tinha dom para tocar. Então você pensa assim, então o cara toca mal porque ele não nasceu com esse talento para tocar? Ele toca mal porque ele não sente o instrumento? Ele toca mal porque ele não consegue sentir o instrumento, ele pega o instrumento e não sente o instrumento na mão dele? Mas passou, eu me mudei de lá com a minha família. Depois de uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, depois dos 3 ou 4 anos, a gente foi numa. Eu trabalhava ali perto da Augusta, e a gente foi no lugar, no final do dia, vamos tomar uma cerveja, todo mundo, vamos comer um frango a passarinho, tá, juntou toda a galera, vamos lá, vamos lá. Eu não gosto muito, não, mas eu falei, todo mundo junto, vamos confraternizar. E a gente parou no lugar, mas ao lado de onde a gente estava, tinha alguém tocando, mas tocando, nossa, sabe com alguém que toca bem? Gente talentosa. Gente talentosa. Eu ficava escutando e falava, meu, que talento, né? Ficar pensando, essa pessoa nasceu para fazer isso. Porque era uma maneira de tocar que, sabe, quando faz bem para você, para o seu astral, para a sua energia, você fala, nossa, essa pessoa aí, vou te contar, viu? Essa daí tem o dom. Essa daí sabe, essa sim sabe sentir um instrumento. Mas olha, todo mundo que estava ali, a gente foi indo para o bar do lado e entrando, tinha bastante gente lá dentro, e aquela pessoa tocando guitarra de um jeito que você fala, meu, que artista, cara, que talento, que coisa incrível, né? E aí, lógico que a gente quer ver quem está tocando, né? E a gente foi aproximando, aproximando, e para minha surpresa, quem era? Zé Russo. 3, 4 anos depois. Aquele meu vizinho que tocava mal pra caramba, que já estudava um ano. Aí eu falo para você assim, então quando ele começou ele não tinha dom. Ele adquiriu o dom depois. E quando ele começou a tocar ele não sentia, ele começou a sentir depois. Ele nasceu para fazer aquilo, mas ele não sabia, ele descobriu depois. Nada disso, né? Ele estudou, se esforçou, aprendeu a todas as habilidades, né? Ele desenvolveu todos os talentos. Então, não existe mágica. Não existe mágica. Existe compromisso. Compromisso. De estudar, 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 estudar para aprender. Compromisso. E para isso, certamente o meu amigo, meu vizinho, ex-vizinho, se dedicou, teve muita dedicação para aprender aquilo. Teve que se esforçar para aprender aquilo. E quando o cara tem compromisso e tem dedicação, ele está demonstrando uma determinação para correr atrás daquilo que ele tanto deseja, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele pensou em fazer e por isso ele está se esforçando. E aí, não existe mágica. Não existe. O que existe é compromisso, determinação e dedicação. Se você tivesse essas 3 palavrinhas na sua cabeça, você vai alcançar o que você quer. Então, põe na sua cabeça que você pode, você merece, mas você precisa ter um olhar especial para isso que a gente está olhando ou falando. Então, esquece, você não precisa ter dom para nada, nem precisa sentir nada, você tem que compromisso, dedicação e determinação. Certo? Então, senhora, eu vou dar um exemplo para você de alguém que tinha essa crença, sabe? Que eu não nasci para isso, eu não consigo, eu não sinto como é que é isso, tal. Essa pessoa, eu falava para ela todos os dias, você tem que aprender a dirigir. Não, dirigir é apavorante, dirigir é difícil, dirigir é muito complicado, é muito difícil de conseguir aprender a dirigir. E eu falava, você vai aprender a dirigir, você precisa aprender, você merece essa oportunidade de aprender a dirigir. Não, mas eu não vou conseguir, eu não sei, eu tô com medo, eu nunca vou conseguir pegar um carro e sair na rua assim, no meio dos outros carros, pelo amor de Deus, eu nunca vou conseguir isso.
e estudou, passou no exame, fez autoescola, tirou a carta e hoje dirige muito bem, dirige muito bem, mas algumas vezes para mim assim, ó, somente quando bate o carro, né? Que ela bateu o carro várias vezes. Não foi uma vez só, não, foram várias vezes. Até que um dia, ela falou que fez a curva na rua da casa dela e tinha o caminhão parado. E ela bateu no caminhão parado. E aí eu falei, não é possível que a pessoa bateu no carro parado. E aí eu cheguei à conclusão que ela não tinha noção do tamanho do carro. Então, quando ela fazia alguma coisa, ela pensava no tamanho dela. E ela olhava ali, ela sabia, eu passo aí. Mas, na verdade, quando você está dirigindo, você não é você é o carro. Você tem o tamanho do carro, a altura do carro, né? Você só está quando você está dentro do carro, você é o carro. Então, você tem que olhar se passa o carro, não você. Eu falei isso para ela, parece que deu uma virada na chave da cabeça dela, assim, sabe? E ela começou a dirigir cada dia melhor. Hoje ela dirige muitíssimo bem, mas muito bem, não é mais ou menos. É muitíssimo bem. Então, se quiser, você dirige moto, carro, anda de bicicleta, faz o que você quiser. Então, quando a pessoa tem, tem essa crença, ela se sabota, porque ela põe na cabeça que não consegue e você não vai conseguir, porque você põe na cabeça que não consegue. Você não vai conseguir. Quantas pessoas superam uma série de problemas e outras não superam porque não conseguem passar por cima daquilo e superar aquilo que é uma coisa pequena. Eu sei que algumas coisas são pequenas, mas que incomodam, atrapalham e causam angústia na gente. Eu sei disso, você acha que eu também não sinto? Também sinto, mas a gente tem que pensar sempre em compromisso, dedicação, determinação e seguir o caminho daí para frente. Então, manda a sua pergunta aí que a gente vai falar sobre o que você está perguntando. Vamos trabalhar item por item que você está falando. Então, existem outros pensamentos negativos a partir dessa sabotagem aí. Então, assim, os pensamentos negativos a partir dessa sabotagem. Mas eu não sei se consigo ler o rosto de uma cliente só olhando para ela. Eu não vou conseguir fazer isso nunca. Você está tentando imaginar algo que você não vê. Você não vê. Sabe ainda? Não tem o conhecimento necessário para descobrir isso. Se você não conhece, não entendeu, não sabe ainda, não adianta olhar que você não vai conhecer. Você não vai saber. Sabe quando alguém faz uma prova, fica sentado na frente da prova e fica olhando para a prova, como se fosse descer ali uma luz e explicar para ele a resposta da prova. Quando você lê a pergunta, ou você sabe ou você não sabe. É simples assim. Não vai ter uma coisa que vai te dar ali a resposta que você está procurando. Você fica olhando para o lado. Não, você tem que se preparar. Se você se preparou, você consegue. Se você não se preparar, você não consegue. Né? Eu acredito que, por exemplo, está falando do Chitãozinho Chororó, né? E aí você via a Sandy, né, cantando, né? Mas a Sandy e o Júnior são irmãos. O Júnior não tem o talento para cantar como a Sandy tem. Significa que a Sandy tem um dom a mais e o Júnior é um cara envolvido em uma família musical e por isso ele toca, canta, mas ele não tem o dom a mais que a Sandy tem. Então a Sandy tem um dom maior como o pai dela tem. Já o irmão dele canta com o irmão a vida inteira, mas canta, mas não tem o dom que o irmão tem. Certo? Agora eu pergunto para você assim, ele tem dom para qualquer coisa. Ele seria bom para qualquer coisa. Desenvolveu cantar bem, mas tenho certeza que ele se dedicou muito, muito. Um cara quando estoura, somente na mídia, um cara ele se dedica muito, se esforça muito para chegar onde vai chegar. O cara que estoura na mídia, sem ter tido compromisso, ou ter se dedicado, ou ter tido determinação para isso, ele aparece e depois desaparece. Pode ter certeza absoluta. Então, se você não consegue atender uma crítica do visagismo, é porque você ainda não estudou. Se você está tentando imaginar alguma coisa ali para cliente, se você não sabe, você não tem o conhecimento necessário,
você não vai conseguir fazer. Mas a partir da hora que você estuda e aprende, tudo muda. Então, é uma forma errada de você pensar. É uma forma errada de você agir ou de você pensar. Você tem que lembrar que o visagismo não se trata de adivinhação. Você não vai adivinhar o visagismo. Não se trata de eu acho isso ou eu acho aquilo. Não. Então, adivinhar não vai acontecer. É você ficando para a cara da pessoa querendo adivinhar uma coisa que se você não tem conhecimento, você não vai conseguir. Mas se você tiver, é muito fácil. Então, eu acho e não acho nada. Eu até falo para as pessoas que eu não acho nada. Ou eu sei ou eu vou pesquisar. Eu não acho nada. Porque achar é horrível achar, né? Ah, eu acho que fulano não é honesto, acho que fulano não é bonito, eu acho que fulano... Você acha um monte de coisa, né? Então, para com essa história de eu fico achando, eu acho, porque é horrível achar as coisas que você não tem certeza e ficar aí batendo cabeça dizendo que acha isso, acha aquilo. Então, esquece essa história de achar e começa a estudar, que você vai aprender as coisas certamente. Então, qual é a forma certa de você proceder? Então, agora, presta atenção mesmo. Qual a forma certa de você aprender? E eu estava dizendo para o Kleber, o Pietro, meu filho, e eu, nós temos uma maneira de se expressar, e a gente fala muito daquilo que a gente sente, e aí quando você põe para fora, você acaba levando verdade para as pessoas, mas é uma maneira de atuar, de se comportar. Eu tive sempre muita dificuldade de falar, até uma certa idade eu era muito gago. Se você observar eu falando, algumas vezes eu engasgo as coisas às vezes, que é fruto da minha gagueira quando eu era mais jovem. E aí eu fui trabalhando nisso. Mas eu tinha muito medo de falar em público, mas um medo horrível de falar em público. E aí eu comecei a ir para a igreja. Eu ia na igreja e ficava fazendo primeira leitura, segunda leitura. E aí você sobe lá no altar da igreja para fazer a leitura no microfone e tá todo mundo te olhando. E você fala e gagueja e erra e as pessoas estão te olhando ali paradas. Porque elas estão ali e você acha que elas estão olhando para você, né? Estão te dando atenção. Aí você vai se acalmando e pega confiança. Mas na verdade elas estão ali para escutar a palavra de Deus que está ali daquele folheto da igreja. Então, você fala aquilo que está escrito e as pessoas ficam te olhando porque elas querem escutar o que está escrito, não você. Pode ser qualquer um. Mas aquilo faz você se acalmar, relaxar e saber que você pode fazer com tranquilidade, que tudo vai dar certo. Foi assim que eu fui tirando a minha gagueira e depois eu tirei a minha timidez. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você observar eu falar, eventualmente eu dou uma descarrilhada no que eu estou falando, porque ainda é reflexo daquele passado que eu tenho, mas eu me esforcei, me dediquei, me comprometi, e aí eu melhorei. Ou eu estava fadado a ser gago o resto da vida. Você tem que falar, não, eu tenho que ter um jeito de me salvar, eu preciso ter um compromisso. Eu vou melhorar, eu vou me dedicar com determinação. E aí eu vou deixar de ser gago. Você pode perguntar que muita gente que me conhece há muitos anos sabe que eu era gago e eu tinha uma dificuldade enorme de falar. Aí você fala assim, hoje, não, mas nossa, você e seu filho falam. Mas é tudo um treino, prática, exercício, dedicação, compromisso. Tenha certeza absoluta disso. Então, você quer aprender visagismo? Você vai aprender. Eu vou colocar para você assim, ó, tem pessoas com grande talento e por acreditar que com isso basta, né? Elas não se esforçam, elas não estudam, elas não evoluem e aí vem as consequências. Quais são as consequências, né? São características dessas consequências. 7, eu digo para você assim, quantas pessoas você conhece com grande talento? Quando eu era jovem, depois de muito tempo, né, como se diz, que eu não fazia nada, né? Não fazia absolutamente nada, né? Eu não tinha o talento, eu não tinha um talento suficiente para tocar as coisas. Até que eles
que estudam e que se desafiam, né? E que não só eu ou os outros, né? Mas sem talento nenhum. Porque quando eu olhava para mim, nós somos uma família de 11 filhos, eu tenho 10 irmãos. Aí você fala assim, quem aí tem algum talento, né? Quem tem talento de todos nós? Todo mundo foi criado na mesma casa. Só que uns têm determinação mais do que os outros, né? Eu sempre gostei mais de me esforçar, mas tenho irmãos meus que gostam mais de vida mais tranquila. E quem está certo, quem está errado? Eu estou certo? Ou ele está errado? Cada um acha, faz aquilo que acha melhor, do jeito que acha melhor. Então, até eles que têm que estudar e se desafiar, senão os outros, ou as pessoas que têm muito talento, determinação e que terminaram passando eles porque não se esforçaram para estudar. Significa que tem muitas pessoas que têm talento. Você fala assim, nossa, a pessoa é tão talentosa, por que não dá certo, né? Ele é tão educado, tão gentil, nossa, tudo que ele faz tão bem feito, mas ele não dá certo. Não dá certo porque não se esforça, porque não estuda, porque tem o dom. Não é porque tem o dom que a pessoa usa. Ó, oh, que coisa interessante. Você pode não ter dom nenhum e estudar muito, se esforçar muito, dedicar muito, e você arrebenta. E o outro cara que tem todo o talento, que tem dom, um dom a mais que os outros para fazer qualquer coisa na vida, não se esforça, não estuda, e o tempo termina passando e eles não fizeram absolutamente nada, né? Então, a gente fala assim que tem várias coisas que as pessoas falam, que pensadores falam, e que colocam na nossa frente um esclarecimento para dizer para a gente assim, olha, até eles que estudam e se desafiam muito, então eles têm que estudar e se desafiar muito, senão os outros sem talento terminam passando você, porque se esforçaram e estudaram. Se eu não me engano, se eu não tiver errado, isso quem disse isso foi Alberto Einstein, né? Por quê? Porque eles se desafiaram, né? Então eu vou falar de novo para você, ó. Até aqueles que têm que estudar e se desafiar, senão os outros sem talento terminam passando esses que têm talento, porque se esforçaram, estudaram e se desafiaram e saíram da zona de conforto. E aí o que acontece? Pá! Passa na frente do cara que é talentoso. Pô, mas esse cara tem um talento a mais, mas por que não? Porque, ó, eu vou dizer para você, ó, eu não sei se ele está aqui na live hoje, mas eu tenho um irmão chamado Roberto. Roberto sempre jogou bola, nós sempre jogamos bola, todos nós, mas o Roberto era um cara fora da curva. Para jogar bola, ele era um cara fora da curva. Então, eu acho que o Roberto sempre foi mais talentoso do que eu. Só que eu percebi o talento a mais que ele tinha, tudo que ele fazia dava mais certo. Qualquer coisa que ele fazia dava mais certo. Então, eu percebia que ele tinha mais talento do que eu. Aí, quando eu olho hoje, o Roberto nunca gostou de correr muito. Ele é um cara mais sossegadão, mais na dele, gosta mais de um samba, de um churrasco e tal, né? Que é a dele, é a parada dele, o jeito que ele gosta das coisas. E aí eu, que era o cara mais simplesinho, me esforcei mais. Né? Quando eu olho assim, isso é muito, muito forte para mim. Isso é porque eu saí da minha zona de conforto e falei, não, eu vou me dedicar, eu vou conseguir. Eu tenho um primo meu, que chama Wagner. Né? O Wagner é filho do meu tio Newton, irmão da Lília. Wagner e a Lília são irmãos, filho do meu tio Newton e da minha tia Dada, que é a irmã da minha avó, minha avó Maria, mãe do meu pai. E o Wagner era o cara mais estudado da família. O Wagner estava fazendo faculdade. Ele é mais velho do que eu, tem mais idade do que eu.
E eu ficava olhando o Wagner e falei, pô, eu preciso fazer igual esse cara, meu. Esse cara, eu via todo mundo elogiando ele, falando, não, eu preciso fazer que nem o Wagner. Então, quando você tem alguém para se inspirar e falar, não, eu vou fazer igual a pessoa, você sai da zona de conforto, você se desafia, você se esforça, você estuda e você passa alguém que tem talento, porque você está se esforçando mais do que os outros. Olha como isso é importante, né? Então, vamos falar da forma certa de proceder? Qual a forma certa de proceder? Coloca uma meta de transformação para você. É objetivo, meta de transformação, objetivo. Procure a informação necessária para conhecer e aprender essa sua transformação, seu objetivo. Aprende um pouco e aplica um pouco. Você aprende fazendo. Se compromete com o seu objetivo e seja paciente, mas seja determinado. Então, transformação vem do objetivo que você tem. Você junta, procura as informações necessárias para começar a aprender isso que você tem como objetivo para se transformar. E se compromete com o objetivo e seja paciente, mas determinado. Visualize o seu eu no futuro com maior clareza ou com maior claridade possível. Olha lá, eu vou conseguir fazer aquilo. Eu vou conseguir fazer aquilo. Eu fico vendo, tem um monte de gente que já estudou comigo, eu podia citar nomes e nomes, e às vezes eu fico olhando o Pietro e as pessoas falam, Pietro parece você falando. Eu falo para você assim, ele não tem dom, ele se esforçou. Ele pôs na cabeça, eu vou conseguir, e ele vai conseguir porque ele se esforça para fazer aquilo. É simplesmente assim, eu tenho a minha filha Thaís, que é, guerreira, faz coisa que as pessoas não acreditam como ela é capaz de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, se dedicar tanto para o que ela faz. Por quê? Porque é uma pessoa que tem objetivo e por isso se transforma. Ela procura todas as informações necessárias para começar a aprender cada dia mais aquilo que é novo para ela. E ela aprende muito fazendo. Então, esse compromisso de objetivo, de encontrar ou de se dedicar com mais determinação, faz com que ela possa avançar na frente. E aí você observa quanta capacidade a pessoa tem. A capacidade deriva do trabalho, do estudo, da dedicação, do esforço. É isso que acontece. E lembre-se, daqui a um ano, presta atenção, daqui a um ano, você vai estar pensando assim, por que eu não comecei isso antes? Porque quando a gente olha para o conhecimento de visagismo e eu olho para aquilo que eu fazia antes, eu penso, nossa, por que eu não aprendi isso antes? Então você tem a oportunidade de aprender agora, lembrando que o link está lá na bio, é www.robsontridade.com.br. A maratona de visagismo começa na próxima terça-feira. Você é nosso convidado para participar da maratona. E aí pessoas como a Renata, a Mali, e outras pessoas tantas que já participaram com a gente aí, sabem que é muito legal. Que a Renata fala para mim, a Renata, se eu começar a live de manhã, à tarde, na hora do almoço, à noite, agora praticamente meia-noite, a Renata sempre está comigo. Quer dizer, tem determinação, né? Você fala, é determinada. A mulher é determinada, então tem que aprender, lógico que aprende. Então, ela já participou de outra maratona, aprendeu muito, porque estava com o objetivo bem traçado, e esse objetivo que ela tem está transformando cada dia que passa ela. E você, lembre-se, daqui um ano, você vai estar pensando, por que eu não comecei antes? Por que eu não me esforcei antes? E aí, quando você aprender e começar a voar, você só vai se arrepender de ter esperado tanto tempo para tomar uma decisão. Esperar tanto tempo para que você tivesse feito essa missão de avançar. Então, lembre-se.
Lembre-se sempre disso. Não existe mágica. Compromisso, dedicação, determinação. Isso vai levar você adiante e vai levar você para o lugar que você merece, que é um lugar transformador. Um lugar que vai fazer com que você avance, que você aprenda e que você possa ensinar para aprender mais, e você vai olhar para o futuro e vai dizer assim: ainda bem que eu superei todos os obstáculos que eu colocava na minha frente. Porque você tem que superar, porque eles passam rapidamente. E Renata, ó, tira o chapéu para você, viu? Ela está falando assim, ó, hoje eu fiz um porquê, juntei visagismo, estilo com gastronomia. E Renata, ó, vou contar para você. Eu trabalhei com uma chefe de cozinha e nós criamos 7 pratos para essa chefe de cozinha. Os 7 pratos adaptados a cada formato de rosto. E tinha o tipo de proteína, todo o prato, a harmonização da bebida, o prato, o corte do alimento, a maneira de montar o prato, a sobremesa depois, o tipo de louça, tudo baseado em cada formato de rosto. Você vai adorar ver isso. A Plena conhece bem esse trabalho, você pode falar com ela que ela vai te passar detalhes, que é fantástico. Eu tenho certeza que você vai pensar outras coisas que eu nem pensei, porque você é muito dedicado. Então lembre-se, deixa as perguntas aí, e lembrando que quando você manda para a gente as perguntas, você ajuda a gente a montar as próximas lives. E não tem nada mais gostoso aqui do que compartilhar e conversar com vocês. Eu disse na última vez que a gente fez a live que a gente vai chamar alguém para bater papo com a gente, né? Mas quando a gente entra muito tarde, fica chateado de fazer isso, porque às vezes a pessoa está cansada, tal, não sei o quê, né? E aí fica meio... Está dizendo assim, ó, a live foi comigo e um chefe do Senac. Olha que legal. Renata, ó, você está de parabéns, eu tiro o chapéu para você, você é guerreira. Amanhã tem mais. Ó, um beijão. Até amanhã. Visagismo, determinação, compromisso. Você aprende e depois vai pensar, por que não comecei antes? Até mais.